De vez em quando você encontra um livro que te causa tanto impacto que você simplesmente não consegue lê-lo de uma única vez. Você precisa parar, refletir sobre o que leu, voltar várias páginas, ler tudo de novo, parar e refletir mais uma vez, tal a intensidade de sentimentos que aquele livro te causa. Esse foi o impacto que tem me causado os livros da Bell Hooks, uma das principais teóricas do feminismo negro da atualidade, e que ano passado ganhou essas 3 belíssimas edições da editora Elefante. Eu sou o Diego, professor, livreiro, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo descobrir por que vocês precisam ler Bell Hooks. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Bell Hooks é o pseudônimo da escritora e professora Gloria Jean Watkins, que nasceu no estado do Kentucky, Estados Unidos, em 1952. Ela escolheu esse pseudônimo em homenagem à avó dela, uma indígena negra chamada Bell Blair Hooks, uma mulher que, segundo ela, não tinha papas na língua e não tinha medo de dizer o que pensava. Para se diferenciar da avó, ela usa o pseudônimo com todas as letras minúsculas, para indicar também que o que importa é o que ela escreve, não a pessoa em si. Ela já escreveu mais de 30 livros e os seus trabalhos se focam principalmente na interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Em outras palavras, o mapa conceitual que guia os seus trabalhos é o reconhecimento que nós vivemos em um sistema de dominação que se utiliza de diversas modalidades de opressão, como racismo, machismo e a opressão de classe. Cada uma dessas opressões tem sua dinâmica própria, mas são dimensões do mesmo sistema de dominação que a autora, em vários dos artigos desses livros, chama de patriarcado supremacista branco capitalista. E nos artigos desses livros, ela analisa como essas diversas opressões se materializam e moldam as perspectivas das pessoas nos seus comportamentos, modos de ver, falas, representações, etc. Uma das coisas mais legais que eu achei nos trabalhos da Bell Hooks é que ela mostra, né, através das suas análises, como é inútil a discussão que por vezes surge sobre qual opressão é a mais importante de ser combatida. Se é o racismo, o machismo, ou como querem os marxistas ortodoxos, né, a opressão de classe. Não, ela mostra que nesses livros, como cada uma dessas opressões reforça uma ou outra como pilares do sistema de dominação capitalista. E que estabelecer uma hierarquia, dizer que um é mais importante que o outro, é não entender essa dinâmica de como eles se reforçam um ao outro. E, pelo contrário, a incapacidade de ver esse aspecto é o que tem levado diversos movimentos antirracistas, ou feministas, ou mesmo classistas, né, a serem incapazes de estabelecer uma ameaça global ao sistema. E, ao contrário, também reproduzir dentro de si as lógicas de opressão. Por exemplo, racismo dentro do movimento feminista, machismo e sexista dentro do movimento negro ou movimento antirracista, ou cada um desses também reproduzindo preconceitos de classe. Então isso é muito interessante e mostra como essas diversas opressões precisam ser entendidas na sua totalidade. Como uma mulher negra de origem da classe trabalhadora, a Bell Hooks nos convida a não ter uma visão unilateral sobre cada uma dessas opressões. Nos convida a entender como elas afetam a nossa vida cotidiana. Nesse sistema de dominação capitalista que vivemos, uns são mais afetados, outros são mais oprimidos, mas ninguém deixa de ser marcado por essas opressões. E é aqui que entra o meu encantamento com a Bell Hooks. Como um homem cis, branco, hétero, eu sei que eu não sou o público preferencial desses livros. Eles não foram escritos para mim. Ela é uma mulher negra, classe trabalhadora, que deseja falar primariamente com outras mulheres negras. Falar da sua dor, das suas experiências de vida, dos eventos e dos fatos que moldaram sua perspectiva. E ao falar de suas experiências, de suas dores, ela nos convida, na verdade, nos convoca para repensarmos e revermos nossas atitudes, maneiras de pensar, agir, que reproduzem, muitas vezes sem sabermos, lógicas machistas, sexistas, racistas e classistas, e a nos solidarizarmos com a dor do outro, a termos um processo de empatia para percebermos coisas que para nós, né, que estamos numa situação mais confortável dentro desse sistema, pode não ser grandes coisas,
mas para quem sofre com eles diariamente, é uma grande coisa. São pequenas feridas que gradualmente vão aumentando. E precisamente esse processo, esse exercício de enxergar e entender o outro, é muito difícil por causa das opressões, das modalidades de pensamento opressoras que permeiam toda a sociedade em que vivemos. Central para isso foi o processo da escravidão, que marcou profundamente as sociedades americanas, como os Estados Unidos e o Brasil. A visão colonizada que os oprimidos têm de si mesmos e dos outros, o auto-ódio e a alienação que são socialmente construídos dentro deles pelo capitalismo, pelo machismo e pelo racismo, são fortes fatores que impedem a construção de laços de solidariedade e o impulsionamento de uma luta para combater todas essas opressões. E a divisão dos oprimidos, por sua vez, é o que permite a reprodução desse mesmo sistema de dominação supremacista branco capitalista. Para romper esse ciclo, a Bell Hooks, nos escritos dela, nos convida a passarmos por um processo de descolonização de nossas mentes e de nossos olhares. É o que ela deixa explícito, por exemplo, aqui no Olhares Negros, Raça e Representação, quando ela fala aqui na página 37. Os ensaios críticos reunidos em Olhares Negros, Raça e Representação são gestos de desobediência. Eles representam minha luta política para ampliar as fronteiras da imagem, encontrar palavras para expressar o que vejo, em especial quando observo formas que vão contra a corrente, quando estou vendo coisas que a maioria das pessoas simplesmente não quer acreditar que estão ali. Estes ensaios são sobre identidade. Uma vez que a descolonização como um processo político é sempre uma luta para nos definir internamente, e que vai além do ato de resistência à dominação, estamos sempre no processo de recordar o passado, mesmo enquanto criamos novas formas de imaginar e construir o futuro. E nos artigos deste e dos outros livros, a gente vê análises muito profundas, muito sensíveis sobre machismo, racismo, opressão de classe. Então ela analisa diversas coisas, principalmente produtos da indústria cultural. Quando ela analisa, por exemplo, músicas ou filmes que parecem, num primeiro momento, sob um olhar superficial, romper com paradigmas de dominação, mas que, na verdade, se você olhar bem, reforçam esses mesmos paradigmas racistas, classistas, machistas, como, por exemplo, quando ela fala dos filmes do Spike Lee, ou das músicas da Madonna. E, na verdade, tudo isso é maneiras de repensarmos e termos uma nova relação com o meio ao nosso redor, com a maneira como nos relacionamos com as pessoas, ou como as enxergamos. Esse é o principal tema desse livro aqui, né? Ou seja, como nós enxergamos o outro ou deixamos de enxergar. E, se eu achei o Olhares Negros um livro excelente, foi o Erguer a Voz, então, que me deixou completamente apaixonado pela Bell Hooks. Esse é um livro muito mais pessoal, em que nos diversos ensaios ela fala muito das suas experiências, né, como aluna, professora, mulher negra da classe trabalhadora, tentando encontrar sua própria voz no mundo patriarcal, supremacista branco dos Estados Unidos. Só vale lembrar que ela nasceu em 1952, ou seja, então enquanto ela crescia, enquanto era uma menina, o movimento pelos direitos civis estava começando ainda. Mas, assim, o tom desse livro, assim, apesar de ter passagens muito dolorosas, né, da experiência pessoal dela, ou como não é um livro depressivo, muito pelo contrário, é um livro que a todo momento irradia esperança, irradia otimismo na construção de novas formas de relacionamento, novas formas de sociabilidade que consigam superar as diversas opressões do sistema de dominação atual. Então, eu fiquei, realmente fazendo uma confissão pessoal, eu fiquei completamente apaixonado por esse livro, porque é um livro assim que mexe com você bastante, faz você repensar suas atitudes, faz você repensar a vida, a maneira como você trata as outras pessoas. Ela, em diversos momentos, ela cita Paulo Freire, principalmente aquele ensinamento dele da educação como prática da liberdade. Então ela reflete profundamente sobre todas as implicações do pensamento do Paulo Freireano, ou seja, de tentarmos construir ao nosso redor
formas de relacionamento que consigam combater o racismo, o machismo, a opressão de classe. Falei mais atrás que os artigos da Bell Hooks, né, eles nos convidam a repensarmos nossas atitudes e ver até que ponto nós, mesmo quando nos achamos desconstruídos ou isentos disso, nós reproduzimos em nosso comportamento lógicas que são lógicas machistas, racistas, classistas, né? E acho que, por meu caso, essa é a mensagem mais poderosa que os livros dela passam. Como eu falei, e como vocês podem perceber, eu sou um homem cis, branco, hétero, que dentro dessa sociedade, apesar de ser um cara classe trabalhadora e também sofrer algum tipo de... sofrer os efeitos, né, dessa sociedade de classes, não dá para comparar o meu sofrimento, por exemplo, com o sofrimento de uma mulher negra, de um homem ou de uma mulher trans. Mas a Bell Hooks nos mostra, né, que esse sistema e suas diversas opressões, a gente não passa por eles sem que eles nos deixem marcas em nós mesmos. E que repensar essas lógicas que são reproduzidas cotidianamente também é uma tarefa nossa. Ou seja, a necessidade de enxergarmos e termos empatia pelo outro não é apenas uma questão de ser bonzinho ou apenas ser uma questão de para mostrar o quanto somos desconstruídos. Não. Combater o racismo, o machismo e a opressão de classe também é algo que nos interessa diretamente, porque esse sistema não deixa de nos ferir só porque estamos numa posição um pouco melhor do que outros oprimidos. Só para dar um exemplo, né, de vez em quando vocês podem ver nos jornais notícias de caras que, depois de matarem ou tentarem matar suas namoradas, esposas, parceiras, porque não aceitam o fim do relacionamento, se suicidam, tentam tirar a própria vida. Por quê? Porque o sofrimento psicológico causado entre a exigência da sociedade para que eles cumpram um determinado papel de macho e a incapacidade deles de aceitar a realidade tal como ela causa um sofrimento tão grande neles que eles não conseguem encontrar outra vazão que não seja na violência. E aí esses caras, depois de cometerem essa atrocidade, eles não conseguem conviver com a monstruosidade que fizeram e tiram a própria vida. Você vê então como esse sistema e suas diversas opressões são nocivas à saúde de todos. Então, para nós, homens, brancos, cis, héteros, e também para outros homens e até mesmo mulheres, ser capaz de enxergar o opressor dentro de nós é um processo de humanização, de desalienação, que nos permite ver a nossa capacidade de magoar ou causar sofrimento no outro, para assim podermos repensar essas relações que causam sofrimento a outras pessoas e a nós mesmos também. Bem agora, enquanto eu falo, um homem que é vitimado, ferido, machucado pelo racismo e pela exploração de classe, está ativamente dominando uma mulher em sua vida. Mesmo enquanto eu falo, mulheres também exploradas, vitimadas, estão dominando crianças. É preciso lembrar, enquanto pensamos criticamente sobre dominação, que nós todos temos a capacidade de agir de maneiras que oprimem, dominam, machucam, seja esse poder institucionalizado ou não. É preciso lembrar que, primeiro, precisamos enfrentar o opressor em potencial dentro de nós. Precisamos resgatar a vítima em potencial dentro de nós. Caso contrário, não podemos ter esperança de liberdade, de ver o fim da dominação. Esse conhecimento parece especialmente importante nesse momento histórico, quando mulheres negras e outras mulheres não brancas trabalham para criar consciência sobre as maneiras como o racismo dá poder a mulheres brancas para agirem como exploradoras e opressoras. Então, esses dois livros da Bell Hooks eu li são excelentes, são livros que me fizeram pensar bastante, repensar muitas vezes atitudes que eu tive ao longo da vida. Eu confesso que eu não li o terceiro ainda, o Anseios, por causa de vários problemas, mas ele está na minha lista, eu estou ansioso para ler, porque eu creio que é tão bom quanto os outros dois. A Bell Hooks está em moda agora, né? De uns 2, 3 anos para cá,
Não só a Elefante, mas outras editoras têm publicado livros dela, inclusive livros infantis há muito tempo, né? Então, acho que é muito bem-vinda, né, esse interesse pelos livros dessa grande pensadora que tem muito a nos dizer, né, sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. Gostaria de aproveitar esse vídeo e fazer uma homenagem a uma mulher muito especial na minha vida, uma pessoa muito querida, uma amiga de verdade, que eu acho que se eu fui capaz de ler e me emocionar com a Bell Hooks, foi principalmente por causa dela, que tem me ensinado tanto ao longo desses anos. Ela não quer que eu fale o nome dela no vídeo, mas ela sabe que é com ela. Gostaria também de me desculpar, porque eu tenho consciência de que ao longo desses anos que nós nos conhecemos, eu não fui o amigo que eu poderia e deveria ter sido para ela, muito pelo contrário, que enquanto ela esteve me ajudando, me levando para frente, eu não cumpri também esse papel, muito por causa dessas lógicas machistas e opressoras que está internalizada em todos nós, que é impossível dizer que não. Que gostaria de dizer que eu lamento os sofrimentos que eu causei a elas sem querer, sem intenção, mas que agora eu pretendo tentar repensar essa lógica, né? Fazer como a Bell Hooks nos ensina, para realmente ser um amigo, uma pessoa que faça diferença na sua vida. E é isso, gente. Então, se vocês realmente querem conhecer meios de construírem na sua vida laços mais fraternos, menos marcados pelas lógicas de opressão, leiam Bell Hooks. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like aqui, compartilhem, comentem. Se vocês estão interessados já em começar a ler Bell Hooks, o link para os livros dela estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima!